nosso dia a dia é natural que nós temos que influenciar as outras pessoas a fazer ou não fazer aquilo que é do nosso interesse ou do interesse da outra pessoa. E a pergunta é a seguinte: por que algumas pessoas têm bons resultados na hora de fazer com que outras pessoas façam ou não façam aquilo que elas querem, enquanto outras pessoas tentam e tem muita dificuldade? Às vezes conseguem até por insistência, mas tem muita dificuldade. É sobre esse assunto que eu quero falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo e bem-vinda. Essa é mais uma dica diária. Eu sou Vinícius Tadeu e vou prender a câmera no tripé aqui. Tomara que não desligue a câmera, que nem eu fiz agora há pouco. Aê, foi. Bom, eu quero falar sobre esse assunto hoje porque está rolando nesse momento a Semana da Persuasão. Eu já vou falar um pouco sobre isso no final do vídeo, mas vamos direto ao conteúdo. E eu lembro que eu tive que dar... A primeira vez que eu entrei numa sala de faculdade, eu tive que fui obrigado a dar uma... Ninguém é obrigado a fazer nada, mas naquele momento eu fui meio que obrigado, por pressão das outras pessoas, a dar uma mini palestra, contar um acontecimento da minha vida. E eu tive a ideia de falar sobre síndrome do pânico. E naquele momento eu comecei a falar sobre a minha experiência, sobre o que eu já vivi, o que eu já superei, enfim. Comecei a falar, realmente soltar para fora os cachorros, não, soltar para fora os cachorros não, mas enfim. E daquele momento para cá, as pessoas que começaram a me enxergar como uma autoridade em síndrome do pânico. Eu deixei de ser uma voz na multidão, a multidão naquele momento era a sala, e passei a ser uma autoridade. Eu acabei tendo um lugar de destaque para algumas pessoas ali. Elas falam: nossa, o cara já teve síndrome do pânico, olha, você é foda. Realmente falavam isso, não era todo mundo, mas sempre tem comentários assim. E acabei tendo essa posição de destaque. E num processo de persuasão, quando você tem autoridade para falar com outra pessoa, você consegue persuadir melhor. Olha só que interessante. Sabe aquele seu amigo que te dá conselho sobre emagrecimento? Olha, come menos, faz mais exercício. Você, tá bom. E de repente chega seu médico de jaleco branco e fala: olha, fulano, você tem que comer menos e se exercitar mais. Ponto. Não fala mais nada. Você tende a dar mais ouvidos ao seu médico do que seu amigo, porque o seu médico tem autoridade para falar. E o que acontece? Quando você tem autoridade, você consegue influenciar mais rápido. E quando você não tem autoridade, como é que você faz? Olha só, já vou falar sobre que persuadir não é convencer, mas enfim. Quando você não tem autoridade, o que você faz? Você tem que colocar argumentos certos na sua fala. Eu já vou falar sobre isso, fica comigo nesse vídeo aqui. Deixa eu falar aqui um grande erro das pessoas quando elas tentam persuadir outras pessoas. Quando a gente fala de persuadir, a gente fala de colocar argumentos certos, nas horas certas, que vão conectar com a parte emocional da pessoa, de uma forma bem simples falando. Então, pensa no seguinte, é como fazer uma dieta. Você comendo de uma forma aleatória, você até consegue emagrecer. Tá tocando o sinal aqui, acabou de parar. Você até consegue emagrecer, você até consegue ganhar massa magra. Mas se você coloca alimentos certos na hora certa, os seus resultados com o seu emagrecimento, com sua hipertrofia, vão ser muito melhores. E dentro do processo de comunicação é a mesma coisa. Quando você coloca palavras certas, gestos certos, comportamentos certos, na hora certa, a sua comunicação tende a ser mais efetiva do que se você simplesmente falar. E muita gente tenta ter uma comunicação efetiva, deixa eu apertar o close aqui, tenta ter uma comunicação efetiva simplesmente falando, soltando, vomitando na cara da pessoa, não vomitar de vomitar, mas vomitando palavras. Então eles tentam convencer alguém. E persuadir não é convencer. Convencer é quando você fica enchendo o saco da pessoa. Por exemplo, você quer que seu amigo vá na festa com você? Você fala: vamos embora. Pega o negócio, vamos, por favor, vai, por favor. Você falou que você ia, vamos. E você começa a falar. E o cara, ou a mina, ou a menina, ou a mulher, ou a moça, ou a senhorita, fala: tá bom, fulano, tá bom, eu vou. Porque você convenceu aquela pessoa a ir com você. E quando a gente fala do processo de persuasão, a gente não está falando de convencer, a gente está falando de colocar elementos certos na hora certa. Eu não pensei num exemplo aqui, mas eu vou bolar um exemplo aqui na hora. Continuando o lance da festa, em vez de você falar pro seu amigo ou pra sua amiga, pra sua mina, pro seu mino, pro seu moleque, pra sua esposa, você não vai falar: vamos. Você fala: fulano, ciclano, vamos, porque lá na festa vai ter aquele bolo delicioso que você gosta, aquele bolo de chocolate, vai ter beijinhos, brigadeiro, lá à vontade, comida à vontade. Você não gosta de comida? Pô, imagina comida à vontade, né?
e depois a gente pode de repente passar em algum lugar, tomar um açaí, alguma coisa assim do tipo, para realmente pra gente fechar a noite com chave de ouro. E para você não ficar aqui em casa de bobeira, vamos pra festa aí, vamos realmente se divertir, aliviar um pouco a cabeça, porque você sabe, né, na nossa correria do dia a dia, a gente acaba ficando muito estressado, e a gente tem que então ter um momento de alívio, um momento de descanso, né? E você merece esse descanso. Então vem comigo, vamos junto, que vai ser muito prazeroso da nossa parte, não num contexto sexual, mas vai ser muito prazeroso a gente ir nessa festa. E você acha que depois, entre o primeiro exemplo de falar vamos, esse segundo exemplo, você acha que a pessoa vai no segundo ou vai no primeiro? Ela tende a ir no segundo, onde você colocou argumentos certos na hora certa, que conectou com o emocional da pessoa. E quando você fala de persuadir, você está falando da segunda parte, você coloca elementos certos e na hora certa. Esse exemplo que eu dei não foi um exemplo pensado, foi um exemplo que eu bolei aqui na hora, então ele poderia ter ficado melhor, mas enfim, deu para perceber a diferença entre convencer e persuadir. Então, não tente convencer uma pessoa, porque é muito ruim, é muito chato. E se você quiser aprender a persuadir alguém de uma forma mais efetiva, existem dois caminhos, na verdade existem vários caminhos, eu quero sugerir dois para você. O primeiro é a leitura do livro Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. É um livro que você encontra em qualquer livraria fácil. É um livro que vende muito, vende milhões, não sei se milhões, mas vende muito, vai. Eu tenho esse livro lá na minha estante, se você ver nos meus vídeos lá, você der um zoom lá na prateleira, você vai ver que tá lá, Armas da Persuasão. É um livro muito interessante, se você quiser, se você não curte cursos, não curte treinamentos presenciais ou online, vai dar uma lida no livro. De repente você gosta de um treinamento presencial, ou na verdade você gosta de um treinamento online, estudar por conta própria, tem uma semana que está acontecendo nesse momento, que é a Semana da Persuasão, do André Burri, que acontece nesse momento, de 5 a 11 de dezembro. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas de repente se estiver vendo esse vídeo de 2017, 2018, talvez possa estar acontecendo, talvez não. Mas para você participar, basta você clicar no link abaixo, você vai ser redirecionado para uma página, você vai acessar viniciustadeu.com.br/neuropersuasão, e nesse link, ou você vai entrar na página na hora que a semana estiver no ar, e vai poder participar desse treinamento 100% online, introdutório e gratuito, ou você vai ser redirecionado para uma outra página, que eu não sei exatamente qual página é, mas você vai ser redirecionado para uma outra página. Então, clica agora aqui para você aprender mais sobre persuasão. É fundamental que você aprenda, principalmente se você trabalha com vendas, se você é um empreendedor, profissional liberal, se você é pai, mãe, se você de repente tem um emprego e quer ser promovido, você realmente precisa aprender a se comunicar de forma efetiva. A persuasão não veio com nós quando nascemos, nós aprendemos a nos comunicar, porque ninguém nasceu falando, a gente foi aprendendo. E umas pessoas têm destaque, outras não. Inclusive, a persuasão é a única habilidade que está presente em todas as pessoas de sucesso, desde presidentes até pessoas que você admira, pessoas, sei lá, Steve Jobs, de repente você admira Bill Gates, enfim, você vai ver que a persuasão está muito presente, e principalmente nos políticos é muito presente a persuasão, tanto que não deve ser associado a persuasão com político, mas é muito presente nos discursos dos políticos a persuasão. Então pense nisso, dá uma clicada no link abaixo e participa da Semana da Persuasão, enquanto ainda está no ar, gratuitamente. E nos vemos amanhã no próximo vídeo dessa série de 365 vídeos. Um grande abraço para você e tchau!